/Eva. Gente, hoje, 25 de abril, é o dia de combate à alienação parental. E para crescer esse papo, aqui na bancada do Eva, hoje a gente tem a presença da Valéria Scaranci, que é promotora de justiça especializada em gênero e enfrentamento à violência contra a mulher. Ela também é autora do livro Lei Maria da Penha, o processo penal no caminho da efetividade. Bom dia, Valéria. Bom dia, muito bom estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. E aqui também com a gente a Nicole Fusco, que é a nossa repórter Jovem Pan, especialista nessas causas femininas, né? E que acompanha diversos casos, inclusive de alienação parental. Bom dia, Nicole. Oi, gente. Bom dia a todos. Vamos lá, que o assunto é sério, gente. Principalmente porque eu acho que as pessoas nem sabem exatamente o que seria essa tal da lei da alienação parental. Então, acho que vamos começar por aí, entender através aí dos ensinamentos da Valéria o que é essa lei da alienação parental. Vamos lá, então. A lei de alienação parental é uma lei de 2010 que foi criada com base em uma teoria. Na verdade, poucas pessoas no Brasil sabem mesmo a origem dessa lei. A teoria é a síndrome da alienação parental, uma teoria criada por um médico americano, Richard Gardner, que até foi investigado pela prática de pedofilia e crimes sexuais. Olha só, a gente tem uma lei baseada em uma teoria criada por um pedófilo, né, que se suicidou em 2013. E a lei de alienação parental, então, diz o seguinte, que configura a alienação essa interferência na criação ou no modo de ser dos filhos, como se alguém conseguisse fazer uma lavagem cerebral para afastar o pai ou a mãe. Essa lei já está sendo questionada mundialmente, inclusive no Brasil. E essa questão dessa síndrome, parece que nem a Organização Mundial de Saúde reconhece isso. Quer dizer, não existe essa tal síndrome. Pois é, para os defensores dessa síndrome da alienação parental, isso é uma luta. Eles tentam a todo momento incluir no CID, no Código de Doenças, mas há muita resistência justamente porque já se denunciou no mundo inteiro como essa síndrome da alienação parental, ela inverte as coisas. Ela coloca em suspeita a mulher que noticia uma violência ou contra ela ou contra o filho, como se essa notícia feita no momento da separação fosse falsa, quando na verdade nós sabemos pelos nossos índices, levantamentos aqui no Brasil e no mundo, que quando uma mulher fala que sofre violência, em regra ela sofre. Quando uma criança relata um abuso sexual, em regra essa notícia é verdadeira. Vamos abrir o jogo aqui, a Adriane Yoshida tem perguntas, a Amanda Bosa está no comando das redes sociais, vocês participam com dúvidas através da hashtag EvaNapan. Diga, Adri. Seguinte, queria saber qual é o caráter alienador do Estado quando ele tira a guarda de uma mãe ou de um pai, enfim. Quando essa lei é aplicada, alguém né, é proibido de ter contato com os filhos. Isso também não é muito pior? Contraditório até, né? Completamente controverso? Sim, até hoje eu me pergunto, por que o Brasil é o único país do mundo que tem uma lei como essa? Né? No México também havia uma lei semelhante, mas diante da investigação de uns casos de estupro, houve um suicídio coletivo naquela família e se revogou a lei. Então, o Brasil é o único país do mundo com essa lei. Por quê? Só no Brasil as famílias têm problemas? Só no Brasil se precisa sustentar uma lei que coloca em risco a integridade, a vida de mulheres e crianças? Sim, é uma questão de Estado, com certeza. Por que o nosso Poder Legislativo ainda não revogou essa lei que é denunciada por várias organizações internacionais? Eu sei que a Nicole, ela tem acompanhado alguns casos, e aí eu acho que é interessante ela, por exemplo, retratar algum, para vocês terem uma ideia da dimensão disso. Porque quando a gente fala, a mãe fala mal do pai, ou o pai fala mal da mãe numa separação, claro, gente, não é isso, não é o mundo ideal. Mas a questão dessa lei, da existência dessa lei, traz aí, como a Adriana já colocou, o caso da perda da guarda de uma mãe ou até de um pai, traz aí algumas consequências bastante cruéis e que depois é muito difícil de se reverter, pelo que eu, enfim,
entendido o que a Nicole me explicou aqui fora do ar. Conta um pouquinho, Nicole. Até quem me passou todas essas informações foi a doutora Valéria, foi a partir dela que eu comecei também a conversar com mães que tiveram seus filhos tirados delas. E é isso, a lei está sendo usada de uma forma errada. A lei diz assim, uma mãe que fala mal do pai para tentar afastar o filho desse pai. Essa criança tem o direito, segundo a lei, de conviver com os dois genitores. Mas, na verdade, essa lei, como a Adri colocou e como você também falou, ela é contraditória porque ela acaba tirando o convívio da criança com a mãe ou com quem faz essa denúncia. E alguns casos que a gente tem, que eu vejo, com quem eu conversei, são tanto de agressões do pai com a mãe, então a mãe denuncia o pai pela Lei Maria da Penha, ou então por abuso sexual da criança. E aí essa mãe que vai tentar a proteção desse filho na justiça, ela tem a guarda tirada. Então o filho é dado ao pedófilo, ao abusador. A guarda é tirada porque o pai vai lá e fala, essa mulher é louca, entre aspas, aqui, e está me acusando de coisas, está ali incorrendo em alienação parental. É isso que acontece, promotor? É meio chocante essa informação. Quando essa notícia chegou até o núcleo de gênero onde eu trabalho, eu também fiquei chocada, porque eu tinha uma falsa sensação de que a lei de alienação parental era uma lei que protegia as mulheres. Mas foram dezenas de mães que compareceram ao Ministério Público, dezenas de relatos. E realmente é muito chocante, porque é uma lei que está servindo, muitas vezes, como uma estratégia de defesa para homens investigados de abuso sexual e de agressão à mulher. Essa constatação, na verdade, é uma constatação que já foi declarada por muitas organizações. Por exemplo, a Organização Mundial de Mulheres fez uma manifestação pública há alguns anos dizendo: não apliquem a síndrome da alienação parental. Isso é estratégia de defesa de abusadores. Então, como nós podemos ter uma lei que traz uma estratégia pronta de defesa a alguém que é investigado? E segunda questão muito complexa, essa lei ainda sempre coloca em suspeita a mulher, né? As loucas, como você disse, nós sempre fomos as loucas da história, né? Desde o início dos tempos até agora. Com laudos, algumas vezes, né? Essa questão de laudos é uma guerra de laudos, né? Eu faço o meu laudo que eu tô bem, o outro vai lá, faz um laudo que eu tô maluca, e daí? Como é que eu tô? O juiz vai ter que decidir baseado em que laudo? Pois existe confuso isso, né, promotora? Muito. E existe na verdade, uma formação de muitos profissionais em alienação parental. Como se existisse uma patologia, uma doença, mas as divergências são normais da sociedade. Nem por isso a gente fica patologizando, criando doenças para cada situação, né? O problema é que esses profissionais, entre aspas, especialistas em alienação parental, em regra não têm conhecimento nenhum sobre violência sexual. Eu já ouvi de muitos profissionais o seguinte: as mães inventam o abuso, porque o laudo saiu negativo. Mas nós que atuamos frente a frente, todos os dias com esses casos, nós sabemos que a regra é o laudo negativo. Então já fica aqui uma dica super importante para todo mundo. Laudo negativo não é prova de inocência. Isso já é constatado até na violência contra a mulher, né? Em casos de abuso, em casos de estupro contra a mulher, imagine contra uma criança. Existem relatos de mães que falam em sexo oral na criança. Como é que você vai constatar isso por meio de um laudo? E a gente só vai verificar isso quando essa criança crescer e ela se tornar uma pessoa traumatizada por esses casos, né? E o que mais me revolta e o que mais me deixa indignada é que não é só a questão judicial, né? Essas mães, até onde eu tive contato com elas, o que elas me contaram, é que elas já foram à Câmara dos Deputados, a ministro de Direitos Humanos, a questão de Secretaria da reverter, Mulher, né, essas sentenças. E ninguém faz absolutamente nada para que essa lei seja revogada, para que essa lei seja pelo menos revista. Então, assim, como que é o Estado em todos os seus âmbitos, em todas as suas áreas, judicial, legislativa, e quem está sofrendo são as crianças, é o nosso futuro que está aí, que vai ser traumatizado por isso, que vai ter consequências diante disso. Com certeza. O que a Nicole falou é muito importante, porque, na verdade, vários órgãos já se manifestaram contrariamente a essa síndrome e essa lei. Dando exemplos, 18 organizações de direitos humanos se manifestaram perante a ONU, dizendo: olha, isso coloca em risco mulheres e crianças, né, de uma forma geral, no mundo inteiro. A OEA, Organização dos Estados Americanos, recomenda expressamente que não se aplique a síndrome de alienação parental. Aqui no Brasil, há um Conselho de Defesa das Crianças, chamado CONANDA. É o órgão máximo de proteção às crianças. E quando o CONANDA ficou sabendo o que estava acontecendo, ouviu essas mães, sabe o que o órgão fez? Uma nota pública
dizendo que essas punições, entre aspas, para as mães, perdem a razoabilidade. A palavra é essa, perdem a razoabilidade. E que essa lei deveria ser, pelo menos, parcialmente revogada. Agora, o problema é que nós temos uma lei que é um cala-boca para as mulheres. Né? Porque se a mulher noticia um abuso e não existe prova, e realmente a prova é muito difícil, essa mulher vira alienadora. Nós não podemos ter uma lei como essa no nosso país. Adriana. Queria saber como que a gente pode evitar os conflitos judiciais de alienação parental. Então, assim, a gente sabe que tem um cenário que é totalmente desvantajoso e nocivo às mulheres que estão nesse contexto como vítimas. Como é que evita esse conflito? Como é que você chega a não ser vítima de uma ação contra você? Imaginando que numa situação de violência contra a mulher ou contra a criança, aí é desesperador, né? Porque aí você não pode tomar nenhuma atitude, porque senão você é alienadora? Sim. Posso dar umas dicas antes? Claro. Existem alguns falsos consensos, alguns preconceitos em relação à violência sexual. Infelizmente, esses preconceitos ainda inundam a mentalidade dos técnicos das pessoas. O primeiro é o seguinte, que o abusador é aquele homem que você vê e vê, nossa, ele é violento. Não, olha, eu trabalhei anos e anos com estupro e o abusador, em regra, é sedutor, é simpático, é bem colocado socialmente. Então, quem julga a cara, não julga abuso. Isso é muito importante. Segundo, a criança abusada, muitas vezes, não rejeita o pai, porque ela não entende que é abuso, ela é muito novinha. Eu já vi laudos em que os técnicos dizem, não aconteceu abuso porque a criança gosta do pai. Isso é falta de conhecimento. Terceiro, em regra, não há evidências físicas. Quarto, normalmente as crianças se retratam. Elas não suportam o peso desse processo. Isso até é descrito cientificamente como uma síndrome, que é a síndrome da adaptação da criança vítima de abuso sexual. Isso mostra como a prova é difícil. Agora, o que fazer? Como evitar? O Judiciário, o Ministério Público, todos nós trabalhamos com provas. Então, numa situação de violência, tem que respirar um pouquinho, parar, pensar e recolher todas as provas que a pessoa tiver. Recolher a roupinha da criança, tirar a fotografia da lesão, anotar nomes de testemunhas e procurar o Ministério Público ou uma delegacia de polícia com essas provas. Então, essa é a importância, não chegar lá com um discurso que possa ser desmistificado por todos esses problemas que você já relatou, chegar com provas concretas. É uma situação difícil, né? Que complicação, gente. Que difícil. Tem umas mães que me falaram que elas, hoje, depois de tudo que elas viveram, dias sem ver os filhos, elas preferiam não ter denunciado. Só que a gente sabe que isso também não é positivo, né, doutora? A gente tem que ter esses relatos, a gente tem que ter esses dados, né, para evitar essa violência. Esse dado que a Nicole falou é importantíssimo, porque olha só o que essa lei está fazendo. Essa lei está levando mães a se calarem por medo de perderem os seus filhos. Eu também já ouvi isso de muitas mães. Né? Agora, claro que a obrigação de investigar é da polícia, a obrigação de acusar é do Ministério Público e de julgar é do juiz. O meu conselho é só que a mulher reúna todos os elementos que ela tem. E existe uma alternativa bem legal, bem interessante também, que é solicitar que essa criança seja ouvida no começo da investigação. Tem uma lei que é quase que um antídoto para a lei de alienação parental. Então, se a lei de alienação parental fosse revogada e essa lei fosse efetivamente aplicada, isso não aconteceria, que é a lei do depoimento especial. Então, a criança tem que ser ouvida logo após o abuso, no começo da investigação e uma vez só, para se evitar o que a gente chama de revitimização. Essas crianças contam, às vezes, o abuso 5, 10, 20 vezes, né? Nós que somos adultas não conseguimos falar sobre isso, imagina uma criança. Amanda Bosa. Aqui nas redes sociais, o Darlan fez uma provocação e ele me mandou uma notícia que fala que um pai ficou preso por 11 meses após os filhos serem obrigados a fazerem denúncias contra ele de estupro. E ele quer saber como fica nesse caso. Obviamente, uma provocação ao assunto que a gente está discutindo, mas eu acho interessante a gente falar do ponto de vista jurídico, como essas questões podem ser analisadas. Bom, muito obrigada pela pergunta. Como eu já havia mencionado, nós trabalhamos sempre com provas, né? E é importante a gente dizer o seguinte, o depoimento das crianças e dos filhos é prova. Como fica a situação? Se houver um erro judiciário, uma decisão manifestamente improcedente, cabe a indenização. Mas nós sabemos que, em regra, o que acontece?
em regra, as crianças contam notícias verdadeiras, elas relatam, e por ausência de provas, alguns homens acabam absolvidos ou o inquérito arquivado. Acho que é bem importante a gente diferenciar isso. Só existe certeza da mentira, que quase nunca acontece, quando a absolvição diz o réu não praticou o fato ou o fato não aconteceu. No nosso país, a situação de dúvida leva à absolvição. Quer dizer, arquivamento não é que não houve ocorreu. culpa, né? Não é que houve ocorreu. provas para é porque que não houve continuasse provas preso. para que a pessoa fosse denunciada, não é isso? Exatamente, é importante a gente esclarecer isso também. Arquivamento de inquérito é por falta de provas, tanto que o inquérito pode ser desarquivado. E a absolvição por falta de provas, como o próprio nome diz, é uma situação de dúvida. Então, essa cautela tem que ser tomada também por parte das pessoas que trabalham na vara de família. Entender o que significa, qual o recado que se passa com esse arquivamento, com essa absolvição. Isso não é prova, necessariamente, de que a mulher mentiu, de forma alguma. Porque, muitas vezes, essas notícias não são demonstradas. E existe um fator horrível de se falar, mas a gente tem que falar, que os pedófilos estão associados entre si. Eles compartilham mensagens de como evitar sinais, de como agir, como se articular. Recentemente foi publicada uma matéria nesse sentido. Nós já temos também outras notícias. Ou seja, a internet, infelizmente, também está servindo, às vezes, para ajudar estupradores. Diga, Adriana. Bom, dentro desse cenário de pedofilia legalizada que a gente vive no país, como que as mães podem proteger seus filhos diante de um divórcio? Como as mães devem proteger os seus filhos, como proteger? Então, como eu já havia mencionado, elas devem ouvir essa criança de uma forma livre, né? Não ficar perguntando o tempo todo, e diante de uma notícia, acionar o Conselho Tutelar, acionar o Ministério Público. Existem as promotorias da infância e juventude também, então procurar os seus direitos. Um mito, uma história mentirosa mesmo, que contam aqui, infelizmente pegou no nosso Brasil, mas no mundo já foi descartada, é a ideia da memória falsa. A gente escuta muito isso nos corredores dos fóruns, etc. Não existe memória falsa para abuso sexual. Então, as pesquisas científicas na Europa, no mundo, já descartaram isso, dizendo que não tem como criar memória falsa para abuso sexual. O problema é que muitos técnicos, não sabendo disso, pegam pesquisas de memória falsa, por exemplo, de passeio no shopping. Essas são as pesquisas de memória falsa e aplicam para abuso sexual. Tá? Mas isso já está bem uniforme em outros países. Quer perguntar, Amanda? Assim, rolou uma dúvida aqui nas redes sociais que eu acho importante, talvez, a gente esclarecer que ela falou assim, alienação parental é diferente de abuso sexual, certo? Ela ficou com essa dúvida, que eu acho que na hora que a gente falou um pouco, ficou um pouco porque está um pouco vinculado aqui no caso. Então, a questão da alienação parental, a gente está falando de uma lei, né? De uma lei. E a questão do abuso, aí vem um pouco antes em alguns casos. Então, mães que, detectando um abuso contra o filho, fazem essa denúncia e depois o pai vai lá e denuncia a própria mãe como uma alienadora. Pode e ser essa qualquer mãe tipo de abuso, né? Não só sexual. acaba perdendo a guarda do filho, entendeu? Então, quer dizer, primeiro tem essa denúncia da mãe na questão de proteger o filho ou ela mesma, e aí esse pai vai lá e faz essa denúncia de alienação parental e acaba a mãe, que era quem estava querendo proteger ou se proteger o filho, perdendo a guarda. É uma coisa que nem faz sentido, gente. E é até difícil mesmo de entender, porque eu nunca imaginei que isso acontecesse. Eu achava que a lei de alienação parental era alguma coisa para apaziguar pais e mães durante o divórcio, que talvez estivessem ali influenciando o filho para gostar mais de um ou mais de outro. Mas não é nada disso. Agora, por que existe essa lei se tem tantas instituições, tanta pressão e tantos resultados negativos? Vão revogar isso em algum momento? Estão questionando isso de alguma forma? Ou a gente vai ter que conviver com essa realidade que é cruel e muito triste, né? Posso esclarecer só um pouquinho a dúvida da ouvinte? Claro. Bom, pela lei, o que é alienação parental? Então, pela lei, é interferência na formação psicológica, como se fosse uma manipulação feita por um dos responsáveis para que ele repudie, para que ele renegue o outro, ou isso causa um prejuízo à convivência. Esse é o conceito básico. O problema é que a lei vem de alguns exemplos de atos que configurariam alienação parental, e um deles é a falsa denúncia.
Por isso é que muitos Enquadra nessa lei. se enquadra, é explícito nessa lei, expresso. Bom, o que fazer com essa lei? Como revogar? Já existem projetos de lei em andamento para a revogação da lei de alienação parental. Revogar a lei. Bom, eu sei que ficaram muitas questões, é um assunto profundo e até difícil aqui da gente esclarecer nesse tempo curto. Obrigada, Valéria Scaranceni, que é promotora de justiça, esteve aqui com a gente, tirando as dúvidas. Mulheres, procurem a Valéria e se informar a respeito disso. Obrigada também pela Nicole Fusco, trazendo seu testemunho, todas essas entrevistas que ela faz com mulheres que estão passando por essa situação. Ponto final no Eva de hoje. O